Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está sintonizado e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Mais uma semana se inicia e eu espero que essa semana seja abençoada, repleta de bênçãos na sua vida. Ok? Vamos lá, começar mais um giro de notícias do Colossal, trazer informações atualizadas do Esporte Clube Vitória. A gente vai falar como é que está a situação do Vitória em relação a rebaixamento. Vamos trazer aqui atualizações das probabilidades de rebaixamento de todos os clubes. E você vai entender como é que está a situação do Esporte Clube Vitória. Tem Fábio Carilli falando algo aí que, na minha visão, me preocupa também. Falou algo importante para o futuro do Esporte Clube Vitória. Eu vou trazer aqui esse vídeo para a gente poder analisar e repercutir. Tem um esporte que finalmente ganhou a primeira partida, né? E o que é que isso pode afetar nos planos do Esporte Clube Vitória? A gente vai falar de Jean Mota. Jean Mota que acionou o Vitória na justiça, só que o tiro pode sair pela culatra simplesmente porque você vai entender. Daqui a pouco vou falar disso aí para vocês também. A gente vai também atualizar vocês em relação à situação médica de alguns jogadores. Tudo isso ainda neste vídeo, mas antes só vou te pedir uma moral. Deixa o like aí para fortalecer este conteúdo. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda demais no desenvolvimento do vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, eu sou o Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. Agora eu vou te fazer aquela pergunta, você está preparado? Então senta no sofá, pega a pipoca, porque está no ar mais um giro de notícias do Colossal. Vamos nessa, família, começar o giro de notícias mostrando aqui para vocês a tabela de classificação com os resultados, que tiveram aí, em especial, 2 jogos que interessavam ao Vitória. O Santos venceu o Cruzeiro, infelizmente, por 2-1, um resultado não tão bom para o Vitória, e o Grêmio perdeu para o Sport. Eu quero falar desse jogo, gente, porque o Sport venceu a sua primeira, e pode ser que o Sport tenha uma recuperação aí, né? Lembrando que o Sport tem 3 jogos a menos que o Vitória, ou na verdade 2 jogos a menos, que eles têm 17 e o Vitória tem 19. Vencendo esses 2 jogos, o Sport pode chegar a 15 pontos, se aproximando aí, ficando com 3 pontos a menos do Vitória. Lembrando que os outros clubes também, Juventude, Fortaleza e Vasco, 3 clubes que estão abaixo do Vitória, têm jogos a menos. O Juventude é o que mais preocupa. Se vencer essas 3 partidas que tem a menos do Vitória, pode ultrapassar o Vitória. O Fortaleza pode empatar em números e o Vasco também pode ultrapassar. Então é complicado, né? Se o Vitória pode terminar até aí na penúltima ou antepenúltima colocação. Lembrando que o Vitória já completou todos os jogos aí do primeiro turno, mas vamos acreditar que esses clubes aí vão tropeçar aí nessas rodadas aí que ainda falta, tá bom, gente? Só um adendo aí sobre essas situações. Agora eu quero falar para vocês em relação a Jean Mota. A Jean Mota que acionou Vitória na justiça, e eu quero trazer para vocês aqui uma matéria do Mais Goiás, que tem como título assim, ó: com impasse financeiro com Vitória, Jean Mota poderá deixar o Vila Nova. Nessa temporada, Jean Mota disputou 16 partidas pelo Vila Nova, com 2 gols marcados e 3 assistências. O meia Jean Mota pode estar de saída do Vila Nova por conta de um impasse financeiro com Vitória, clube que detém os direitos do atleta e paga a maior parte do salário do jogador. Vem circulando na imprensa que o atleta teria cobrado o clube baiano por conta de atrasos e pede a rescisão. Porém, em nota, o Leão negou qualquer atraso
com o meia. Olha só. Segundo informações do portal de notícias UOL, o staff do atleta estaria cobrando o valor de 10 milhões em luvas, salários e outros encargos previstos até o final do contrato, que é em 2026. Desta forma, eles estariam tentando uma rescisão com o Vitória e, consequentemente, com o Vila Nova, já que o atleta está emprestado ao Tigrão pelo clube. O que acontece, gente? Se isso acontecer, essa rescisão, Jean Mota não vai ficar mais no Vila Nova porque ele é do Vitória e está emprestado ao Vila Nova. E o Vila Nova não tem condições de pagar o salário integral de Jean Mota, que é um salário muito alto. O Vitória paga o maior percentual, né? E se caso isso aconteça, como eu falei, ele vai ficar desempregado, o que pode não ser um problema para o jogador, pode ser a real intenção dele, já que ele vai receber essa bolada, entre aspas, e se realmente tiver certa essa alegação, que ele receba, porque eu sou a favor do trabalhador, entendeu? Mas tem que ver se realmente quem é que está certo na história. O Vitória disse que está pagando certinho, então vamos ver aí no que é que vai dar, né? Mas se caso isso aconteça, Jean Mota vai ficar desempregado, a não ser que ele queira reduzir o valor do seu salário, que pode ser pago pelo próprio Vila Nova e renovar um contrato aí, caso aconteça essa rescisão aí contratual, né? Mais um jogador que põe o Vitória na justiça, é complicado, né? Recentemente foi Bruno Vini. Isso aí é passivo de erros de planejamento em relação a contratações. Contrata esses jogadores, eles não dão certo aqui e acabam fazendo isso, né? Mas enfim, paciência, não é a primeira e não será a última vez que isso vai acontecer aqui no Sport Clube Vitória. Virando a página aqui, quero mostrar para vocês as falas do técnico Fábio Carille, que, sinceramente, vou ser sincero aqui para vocês, viu, gente? Me deixou um pouco preocupado. Vamos ver aqui o que ele falou, depois eu falo em relação ao que eu achei, a minha visão sobre tudo isso. Vamos lá. Carille, devido à quantidade de desfalques, o time viajou praticamente sem opções para laterais e meio-campistas. Quais posições você sente que o time carece nesse momento? E, se sim, você está trabalhando com a diretoria para trazer mais reforços ainda nessa janela? Estamos analisando tudo com calma. A gente está falando de um contexto de um jogo, mas ficaram 2 laterais lá recuperando, ficaram jogadores de meio de campo, Baralhas, o PP, que a gente estava achando que poderia vir para o jogo e não veio. Fiquei sem um jogador ali, mas a gente tem lá na hora que tiver todo mundo em condições, né? Então é claro que se o mercado mostrar algo assim que nos acrescente, a gente tem que sentar com a diretoria e pensar, mas no momento eu vejo que a gente tem jogadores para todo o setor, só foi uma questão mesmo aí desse jogo, a gente perdeu o Ismael no último treino com uma dor no joelho, Baralhas, Claudinho, Raul, enfim, PP, que foi por questão da expulsão do jogo contra o Bahia, né? Então a gente tem jogadores nos setores, em todos os setores tem 2, tem 3 jogadores, só que nesse jogo para hoje aqui, infelizmente, aconteceram várias coisas para esse jogo que a gente não conseguiu ter todos à disposição. Tá aí as falas do técnico Fábio Carille, gente, pelo que eu entendi, ele está satisfeito com esse elenco aí, né? Mas ele falou que o Vitória está bem preenchido em relação ao seu elenco, 2 peças, 3 peças em cada posição, e eu discordo. Vamos lá, fazer uma pequena reflexão aqui. Zé Marcos é o único zagueiro que joga pelo lado esquerdo hoje no Vitória, e o Vitória precisa de mais um zagueiro no meu ponto de vista, daquele lado ali, até porque Zé Marcos também vive um momento de instabilidade, às vezes ele vai bem, às vezes ele vai mal, então precisamos de um zagueiro ali canhoto, no meu ponto de vista. Outro ponto, lateral direito, Vitória hoje, Cáceres machucado, sem previsão de retorno, Claudinho, apesar de que pode retornar já no próximo jogo, mas não deixa de ser uma incógnita, porque é um jogador muito irregular e não tem condições de jogar um jogo inteiro, ele cansa, e quando não cansa tem problemas de lesão também, então não é um jogador confiável para ser o titular. E mesmo que fosse o titular, o Vitória teria que contratar, porque quem que vai ficar na reserva, já que o Vitória não tem uma terceira opção como lateral direito? Complicado, né? E o outro, não menos importante, é o volante aí, camisa 5. Precisamos de um volante camisa 5. Hoje só temos Ricardo Hiller nessa função. Tem Rubem Ismael que pode jogar ali, mas também já se machucou. Mal estreou e já se machucou. Então é complicado. Aí Carille fala que está satisfeito, que
o elenco está bem preenchido. Eu não concordo com essas falas, né? Mas está tudo certo, vamos ver o andar da carruagem. Esperamos que a maioria desses jogadores aí que não tiveram disponível na última partida, que já possa estar apto para poder jogar no próximo jogo, né? E falando sobre isso, a gente vai atualizar vocês em relação à condição médica de cada jogador. Começando por Mateuzinho, que continua com a sua fascite plantar, né, no pé esquerdo e segue em tratamento, sem atualizações assim incisivas, médicas do Sport Clube Vitória. A gente foi buscar algumas informações de colegas e aí a situação é essa, né? Continua aí se tratando da lesão. Raul Cáceres, o paraguaio, apresenta um estiramento muscular na parte posterior da coxa direita e também está sob cuidado médico. Gabriel Baralhas, que está com a sobrecarga no adutor esquerdo e no pubis. Já Rubem Ismael, o volante português, sofreu um trauma no joelho esquerdo e passa por exames e vai ser avaliado a gravidade dessa lesão aí do jogador. O William Oliveira trata uma condropatia patelofemoral no joelho esquerdo, viu, gente? E Lucas Alter, o zagueiro, sofreu um trauma no nariz, mas seguirá à disposição da comissão técnica, já que ele está utilizando a máscara facial, que é uma proteção aí, já jogou assim no último jogo com essa máscara. Cauã e Jamerson, o lateral esquerdo e o zagueiro Cauã, estão em recuperação de cirurgias para tratar fraturas no tornozelo direito e esquerdo. Respectivamente, ambos completaram 8 semanas de pós-operatório. Esses aí vão demorar um pouco mais, né? Cauã, que poderia ser um zagueiro do lado esquerdo aí, sem uma opção, mas também se machucou aí grave. Tá, gente? Então, preocupa essa situação aí do Sport Clube Vitória. Agora, para finalizar, vamos falar em relação à probabilidade de rebaixamento, né? Atualizou depois dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro e tá assim, ó, o Sport com 86,5%, lembrando que o Sport já chegou quase 100%, na última rodada estava com 94%, agora aumentou as chances diante dessa vitória aí, né? Fortaleza 57,4%, Juventude 45,6% e o Vitória 44,1%. É um percentual muito grande, né, do Vitória. O São Paulo tem 40,1%, o Vasco 32,5%. Aí vai ter gente que vai perguntar, como assim, Lúcio? O Vasco está abaixo do Vitória na tabela, mas a gente tem que entender que o Vasco tem jogos a menos, gente. Então isso conta muito. O Inter tem 25,3%, o Santos 24,5%, o Grêmio 13,8%, o Ceará 10,1% e o Corinthians 7,4%. Aí estão as chances aí dos times que estão na intermediária para baixo da tabela de classificação, viu, gente? Este foi mais um Giro de Notícias. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as informações que vocês adquiriram aqui neste conteúdo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, que ajuda demais no desenvolvimento do vídeo aqui na plataforma. Por favor, gente, deixa aí o seu like que ajuda demais, beleza? Quero saber também a sua opinião em relação a tudo isso que você viu e ouviu neste vídeo. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!